Doutor Marconi, a eleição foi adiada do dia 15, último agora, em que 15 municípios do estado realizaram suas eleições e nós temos uma nova data para o primeiro turno e, se um possível, segundo turno também, mais lá na frente. Foi difícil tomar essa decisão? O motivo foi extremamente forte e decisivo realmente para que a eleição não ocorresse no dia 15? Haroldo, foi sim. Eu acompanhei de perto a situação que está vivendo a cidade de Macapá. Tudo isso somando ao apagão, as pessoas ficaram estressadas, com toda a razão, porque não é fácil ficar a noite em clara, abanando os filhos pequenos, sendo picados por carapanãs. Isso atinge o psicológico das pessoas. Então, essa insatisfação toda gerou revoltas, e nessas revoltas justas e legítimas, a bandidagem se aproveitou, porque quanto maior o caos, melhor é o ambiente para a criminalidade. E além disso, dessa insegurança, inclusive com relatos de que iriam tumultuar os locais de votação, quebrar as urnas eletrônicas, ainda teve um agravante, o fato de que uma boa parte do contingente da Polícia Militar estava acometida por Covid. Isso aí nos dava muita insegurança para realizarmos um evento tão grande, porque não poderíamos colocar em risco jamais o direito sagrado de voto do eleitor, muito menos ainda o direito dos mesários terem suas integridades preservadas, o instrumento pelo qual o cidadão vota, que são as urnas eletrônicas. Então, foi muito importante esse adiamento. Graças a Deus, o TSE se sensibilizou com o problema, viu as provas e resolveu, em sessão plenária, inclusive unânime, adiar as eleições para datas futuras, que logo após a gente vê a definição, que será o primeiro turno dia 6 de dezembro, segundo turno dia 20 de dezembro. Agora, doutor Marconi, a gente vê, o serviço de inteligência já detectava esse provável tumulto que ia acontecer. Mesmo que quisesse pedir ajuda da Força Nacional, ajuda do Exército ou coisa parecida, não iria resolver. Porque o tempo ali era muito exíguo, GB. E um pedido desse, de Força Nacional, de Exército, seria uma sinalização muito prematura, porque o Exército ele não tem essa habilidade de manter a segurança que a gente estava pretendendo. Você veja que a Polícia Militar, na própria boca de urna, ela sabe abordar, ela tem essa expertise. É uma festa democrática, a gente não poderia colocar assim o Exército armado com metralhadora, como se fosse estamos vivendo um período de exceção, todo o Exército na rua, é complicado demais, e o tempo era muito pequeno. Se bem que ele tem colaborado em outros estados, em outras situações, né? Mas um planejamento... O problema aqui era o tempo que não... Eu mesmo já trabalhei com o Exército no Oiapoque, mas foi um planejamento de meses. O Exército trabalha com muito planejamento. Aí ficou reuniões, como é que aborda, como é que age. O tempo é muito exíguo. Você veja agora, olha, dia 6 já é o primeiro turno, poucos dias, e a gente já está definindo o calendário, tudo tem toda uma questão de prazo. Mas o certo é que, a exemplo do que tivemos em Santana, que era um colégio eleitoral grande, junto de Macapá, e que achávamos que iríamos ter problema em Santana. Muito pelo contrário, tivemos em Santana um povo empolgado, indo às urnas, inclusive de 7 a 10, os idosos na fila, prioridade absoluta, votando, ninguém desistindo, inclusive o título dele estava suspenso, eu atendi esse senhor, ele ficou bastante triste, porque não iria exercer o seu direito de voto naquele dia, coisa que a gente pensava que era o contrário, as pessoas desistindo do seu poder de votar, não, com mais vontade ainda, e a segurança foi uma coisa fantástica. Eu agradeço demais, assim, a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil,
trabalhamos todos em conjunto, todos sincronizados. Tivemos o quê? Uma eleição rápida, sem muitos problemas, e todos os problemas eram pontuais e rapidamente resolvidos. Em toda escola que você ia, você encontrava de 16 policiais militares, você encontrava 8 policiais federais, né, Lesbão, na escola da Fortaleza, naquelas sempre com muita polícia. Então, boca de urna em Santana se ocorreu, foi mínimo, porque a polícia estava em peso lá. Deu a segurança para que o eleitor realmente exercesse o seu direito de voto com liberdade. Doutor Marconi, eu queria aprofundar a pergunta do GB, porque no seu despacho, no despacho do ministro Luiz Barroso, ele disse o seguinte, que tomou a decisão de adiar as eleições na capital após conversa com a Polícia Federal, com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e também com o Comando do Exército do FRON aqui de Macapá. E ele teve acesso a relatórios que tendenciavam a dizer de uma convulsão social, esse foi o termo usado pelo ministro, uma convulsão social na capital. Esses documentos nunca se tornaram públicos, doutor. São documentos realmente sigilosos, porque há esse questionamento, será que realmente havia um problema? Porque o que nos separa de Santana é um pequeno igarapé, e lá foi tudo bem, como o senhor acabou de falar. Lá foi tudo bem, começaram a responder pelo final. Lá foi tudo bem por conta de que a polícia toda que estaria em Macapá foi para lá. Então, você precisava ver, Luiz, a forma ostensiva que a polícia estava. Em todas as escolas tinham viaturas. Inibiu completamente alguma coisa que pudesse ser feita pelo crime organizado. Quem é que vai se meter com a força policial super armada? BOPE, COI, todo mundo estava lá. Todo mundo estava lá. Então, se dividisse no dia das eleições Macapá e Santana, não teríamos condições mesmo. E eu tenho conhecimento, Luiz, que realmente existiu estes fatos, são concretos, foram verificados, a inteligência de todos esses órgãos levaram ao conhecimento do presidente do TRE, ele nos comunicou isso, e comunicou o presidente do TSE, que achou por bem preservar o direito do voto do eleitor macapaense. Nos outros municípios foram tranquilos, porque a força policial se fez em maior número. Aqui iria ficar certamente esguarnecida. Não houve pressão política para o adiamento? Eu acredito que não, Luiz. Eu acredito que o problema mesmo foi a segurança, o desembargador Rommel. Até o último momento, a ordem dada para todos nós era essa. Entrar em campo, agir, que a eleição vai ocorrer. Na última hora, como se diz, no último minuto do segundo tempo, a coisa mudou completamente. A gente viu manifestões pipocando em todos os cantos da cidade, informações sigilosas de segurança chegando, e aí o doutor Rommel tomou outra providência que não a mais acertada de comunicar ao ministro esse grande perigo que ocorreria se fizéssemos a eleição naquele domingo. Muito bem. Passado então, doutor Marconi, estou misturando tudo, né? E nessa época de eleição mistura-se tudo mesmo. Tudo mesmo. Doutor Marconi, essa questão do adiamento está bem esclarecido, está bem explicado. Agora, os problemas que ela acabou trazendo para os candidatos, que a gente sabe que tem candidato com melhor poder aquisitivo, melhor condição financeira para bancar sua campanha, independente do fundo eleitoral, tem os colaboradores, ele tem um recurso próprio, mas tem aqueles que infelizmente chegaram já no dia dessa decisão com a rapa da panela pronta, não tinha mais nada o que fazer. E como ficam esses candidatos com a continuidade da campanha que tem que ser feita, senão o cara já perde logo ali no dia seguinte? Como é que fica a situação dele se ele não pode mais disputar de fundo partidário, e até a própria prestação de conta dele também deverá ser revista com relação a esses recursos? Não traz um prejuízo grande para aqueles candidatos com potencial menor financeiro? Eu acredito que sim, Haroldo, traz um prejuízo sim. Eu falei, esses dias me ligaram alguns vereadores, dizendo que a sorte deles é que a base deles já estava feita. Eles já tinham, como você disse, até o último restinho do tacho, eles já tinham feito todo aquele trabalho com seus eleitores. Então, para eles, estaria garantido aquilo ali. Que eu acho que não é bem assim, ele tem que correr atrás que as coisas mudam. O primeiro turno agora só é dia 6.
realmente é um problema muito grande para os candidatos, porque realmente estarão desprovidos, principalmente os vereadores. Prefeitos não, porque ainda iria ter o segundo turno, teria uma previsão orçamentária mais para frente, mas para os vereadores, realmente eu acho que ficou muito minada assim, a campanha deles, porque com que dinheiro eles irão tocar daqui para frente a campanha? Panfletagem, bandeiradas, se bem que está proibidas as bandeiradas, as caminhadas, os comícios, mas não está proibido a panfletagem, o adesivaço. Fica muito difícil até se locomover. Você sabe que para fazer uma campanha tem toda uma logística. Agora eu vejo que falou em recurso, despesa, e sabemos que é um volume de dinheiro muito alto que a Justiça Eleitoral mobiliza em todo o país, chegando a casa de quase 10 bi. E todo o recurso que tinha foi investido já preparando toda a campanha, né? A questão do mesário, o deslocamento, as urnas, a preparação das escolas, etc. e tal. E essa verba foi toda investida aí. Não tem problema de verba para... Não tem problema? Até porque nós não fizemos o primeiro turno aqui em Macapá. Então, todo aquele dinheiro que era para fazer o primeiro turno, segundo turno, está preservado. Toda essa garantia de logística, de equipar novamente as escolas, que é bem certo que tem muitos furtos em escolas aqui em Macapá, roubam os fios, e a gente tem que entregar aquela escola preparada para o presidente de sessão ligar a urna funcionar, a lâmpada acender, a central de aula ligar, exatamente para o eleitor chegar de forma confortável, votar, e eles que estão trabalhando também trabalharem de forma confortável. Então, em relação ao orçamento, ao dinheiro, está tudo. O mesário, ele recebe R$40. R$40. Mas eles já receberam, vão receber de novo? Se já receberam, vão guardar para o primeiro turno. Não existe um novo pagamento desse sentido? Não, porque eles já receberam, né? Então tem que guardar e... Guardar os 40. Agora, a respeito das urnas, né? Totalmente seguras? GB, para mim, eu já participei de várias auditorias da urna eletrônica. O que é que a gente faz no sábado das eleições? A gente sorteia 3 urnas. Inclusive daqui parece que foram pegar uma no Oiapoque, outra no Amapá, outra aqui de Macapá. A eleição ocorre e a gente fica fazendo a auditagem, fica testando a urna. Alguém fica votando. E no final, a gente faz assim, ó, o que tu votou aqui tem que aparecer no boletim de urna. Aí a gente faz aquela checagem e confere. Se tiver uma falhinha, foi um problema, a gente tem que ver que falha foi essa. Mas geralmente tudo funciona bem, até porque a urna eletrônica, ela não é ligada na rede. Ela é uma máquina com bateria própria, toda com disquete, aqueles disquetes em pendrive que chamam. Aquilo ali é seguro. Então, há quem discuta que é possível se manobrar um caminho para poder fraudar. Eu não acredito nisso. Porque tem um problema na hora da coleta desses dados, esses dados são enviados a Brasília e Brasília centraliza tudo. Na hora, o que a gente chama de transferir os dados. A urna chega, se tira esses equipamentos, os pendrives, aquilo ali é colocado no computador e esvazia com os votos e manda, e transfere para Brasília. Em Brasília se totaliza, se faz a soma. Aí é dali que sai o resultado para o Brasil todo. Inclusive, nesse primeiro turno teve um problema de demora, que o ministro até explicou, por conta de um equipamento que falhou, eles consertaram. Em Santana houve até uma rebeldia de alguns eleitores, até advogados de partido, dizendo por que estava demorando. As pessoas já O Brasil inteiro demorando. Brasil inteiro, mas as pessoas aqui, mais especialmente, Luiz, elas estão muito estressadas por conta do apagão, o estresse pós-traumático, aquela coisa. Mas tradicionalmente o amapaense ele é apaixonado por política, né? Muito. Qualquer coisinha fora do Ele lugar já é tem. motivo para brigar. É verdade, ele tem um político dele de devoção, um político pode ser o pior de todos, mas o eleitor do Amapá, ele tem aquele político como o melhor, aquela coisa de paixão a todo custo. A gente vai continuar nosso bate-papo após o intervalo comercial. Dr. Marconi sendo aqui, entre aspas, sabatinado pelo time de jornalistas da TV Equinócio. A gente volta já.
Hoje, 3 da tarde. Eu estou grávida de 2 meses. Queen Latifah vai mostrar que o amor de mãe é mais forte que o medo. Diabéticas têm bebês saudáveis o tempo todo. Não com uma doença renal crônica. Eu preciso ter um filho, mãe. Flores de Aço. Saúde. Este assunto nunca esteve tão em evidência. Por isso, o Plano de Saúde São Camilo está sempre focado na sua saúde, oferecendo o melhor plano e a melhor forma de tratar a saúde com prevenção. Através dos nossos programas, você tem garantia de uma vida mais saudável e momentos agradáveis. Tudo monitorado por uma equipe de excelentes profissionais. Cuide de você, a gente cuida do seu bem-estar. Plano de Saúde São Camilo. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Atenção! Se você tem débito com parcelas em atraso na Domestilar, é hora de regularizar. Renegociamos os seus débitos vencidos até junho de 2020 com até 95% de desconto nos juros para pagamento à vista. E mais, desconto e parcelamento em até 12 vezes nos cartões. E ainda, planos com super descontos para débitos no crediário Domestilar. Recupere seu crédito para as compras de Black Friday, Natal e fim de ano. Não perca esta oportunidade. Domestilar, valorizando o seu crédito. Um lugar para você chamar de seu, porque nasceu por você. Aqui você encontra uma variedade de produtos com os melhores preços e ainda pode parcelar tudo em até 6 vezes sem juros nos cartões. Já tem padaria! No Maracá Expresso tem seu pão quentinho todo dia. E na Quinta, os preços do hortifruti são ainda melhores. Maracá, nunca foi tão fácil de comprar. Economiza, Amapá! Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos passando por aqui para convidar você a nos acompanhar em mais um programa de final de semana especial, o Saúde e Vida, deste domingo, que vai trazer um assunto extremamente importante na nossa cena de discussão: a saúde do idoso. Como é que está sendo tratado? Como é que o nosso idoso hoje é recebido no seio familiar e na sociedade? Nós teremos 2 pessoas para responder esses questionamentos para a gente, a doutora Nádia e a doutora Samara. O programa está imperdível. Não perca, vem com a gente, Saúde e Vida, neste domingo aqui na TV Equinócio. De volta com a Agenda Amapá deste sábado e recebendo o doutor Marconi, ele que é a autoridade quando o assunto é eleição, propaganda eleitoral. Doutor Marconi, queria abrir esse bloco eu mesmo lhe fazendo uma pergunta. A gente sabe que logo após a totalização, cabe aos tribunais regionais a proclamação do resultado, que é quando se diz Santana, candidato tal ganhou, Mazagão, candidato X e assim por diante. Porto Grande não teve proclamação, doutor Marconi, porque o candidato que atingiu o maior número de votos foi José Maria Bessa, do PDT, mas a candidatura ainda está sob júdice. O porto-grandense que nos assiste agora quer saber, teremos a reeleição do prefeito Bessa, o segundo colocado que vira prefeito, ou vai ter uma nova eleição em Porto Grande, doutor? Eita, pergunta difícil, doutor Luiz. É assim, na verdade já se tem o resultado. Apenas os votos estão sob júdice, porque a candidatura está em tramitação, processos atinentes à legitimidade ou não da candidatura dele. Então deve-se julgar, eu não quero antecipar porque é um caso concreto, eu não posso dizer eu estou no TRE, então a gente não pode dizer quem assume, quem não. Então é um caso que o eleitor fique tranquilo em quem ele quis votar, ele votou. Agora,
Vai continuar? Vai ter uma nova eleição? Vamos esperar um julgamento que é mais prudente. Até porque diz a lenda que o juiz só se manifesta nos autos. Haroldo, ou GB, Verdade. fiquem à vontade. O GB pode começar perguntando esse bloco. Ainda pegando essa via que o Luiz entrou aí a respeito de processo. Houve muito processo de cidade impugnando, enfim, o candidato, mostrando que houve fraude nas eleições. Houve muito problema nesse sentido? GB, os processos que chamam-se AIGE e AIME, eles começam a ser interpostos agora. O que é que o candidato opositor fez? Ele preparou as provas durante toda a campanha, o abuso de poder político, abuso de poder econômico, tudo aquilo ali ele vai e leva todo aquele somatório e leva numa ação dessa para dizer que aquilo tudo influenciou no resultado da eleição. Então os processos devem entrar a partir de agora, nos interiores. Antes não, antes só estavam entrando com direito de resposta, com representação de propaganda eleitoral, com representação contra propaganda negativa, ou favorecimento de determinados candidatos, até por veículos de comunicação. De repente você adota um candidato, não tem problema nenhum a linha editorial da empresa de comunicação concordar com as ideias de um candidato. É diferente desse meio de comunicação fazer campanha para ele, fazendo propaganda negativa do outro. Isso aí não pode. Isso aí é proibido. Teve muitas ações em relação a isso. Mas essas pesadas, que a finalidade e a cassação do registro, do mandato, certamente elas já estão entrando. Essa questão da liberdade de imprensa é uma linha muito tênue, né? Muito tênue. Muito. Se você tece um comentário e de repente aquele candidato acha que aquilo foi direcionado a ele, entra na justiça e vai depender do entendimento do juiz. Porque não interessa o que eu sei, o outro sabe, mas o que interessa é o que o juiz vai interpretar. Mas é aquela coisa, GB, quando tu entra numa campanha política, tu sabes que tu vai ser alvo para tudo. Não pode te cobrir com a peneira. Porque você vai ter muita coisa que as pessoas sabem que vem à tona. E isso aí não é fake news. Isso aí não é propaganda negativa, é um fato. Ocorreu um fato. E jornalista trabalha com fato. E ele vai colocar isso aí, você vai achar ruim, vai até atrás do judiciário tentar reparar, vai. Mas certamente não vai encontrar, porque isso aí, o próprio TSE já falou, olha, apesar de lhe prejudicar, desabonar inclusive a sua conduta, foi um fato. Foi um fato. Você vai morrer com ele. Não quer que ele seja divulgado, não entra nesse jogo. Por aí. E nesse período todos entram logo com um pedido de tutela de urgência, né? E geralmente é negado pelo tribunal. Haroldo, só pergunta, Haroldo. Desculpe, Luiz. Haroldo, Luiz e doutor Marconi. Uma das formas, principalmente aqui no estado do Amapá, que políticos encontram de frear um jornalista, um apresentador ou um analista político ou coisa parecida, é enfiando processo, mandando processo para cima dele. Bombardeia de processo para cima dele, fica uma audiência atrás da outra. Quer dizer, essa prática continua ainda, eu vejo, mas continua eu alivio assim esse tema, dizendo dos últimos julgamentos do TSE. O TSE ele tem respeitado muito o direito à liberdade de expressão, o direito de imprensa, o direito de informar. Ele não pode, jamais poderemos censurar previamente as coisas. Jamais. Eu acho que a imprensa ela está aí para garantir o direito da informação. E às vezes a informação ela agride determinados interesses. Mas nem por isso ele está fazendo uma propaganda negativa, ele está influenciando no jogo democrático. Não, ele está informando. A informação ela tem que ser dita, até porque o eleitor, para ele fazer um julgamento sério, ele tem que ser bem informado. Então ele precisa de ter uma boa imprensa, uma imprensa que vá atrás das informações, que diga, esse é o candidato A, esse é o B, esse é o C, esse aqui tem coisa, esse ali não tem. É isso, é o jogo democrático. O eleitor tem esse direito. E a gente não pode tirar. Se eu começo a tirar tudo que a imprensa fala, ele falou uma cor, então está falando do candidato tal. Não, aí é demais. Aí ninguém está numa democracia, ou está considerando o eleitor muito bobo.
O eleitor não é bobo, o eleitor ele tem o poder de julgar, ele tem que ser um julgador, ele tem que ser um juiz da cidade dele. O que é que eu quero para a minha cidade? Eu vou julgar aqui. No atual momento que a gente está vivendo, eu vou votar em alguém. Esse alguém é esse. Por quê? Vai lá, faz teu julgamento. Larga de ser influenciado por rede social. Julga, seja dono do seu voto, da sua consciência, da sua liberdade. Muitos problemas com a mídia digital, com as redes sociais? Muitos problemas? Muitos problemas, muita gente fazendo propaganda negativa, fake news, até mesmo com a propaganda tradicional, bandeira. Antes de ontem eu já vi candidato, em plena pandemia, eu acho que a gente está na cor roxa, não sei nem se tem essa. Candidato fazendo carreata com bandeirada. Não pode. Tem que ter respeito ao cidadão, tem que ter respeito às leis. E tudo isso o eleitor está vendo. Tudo isso o eleitor está vendo. Mas está permitida a propaganda nessa época agora, que não foi definido nada ainda? O próprio governo estadual, através de decreto, ele proibiu a carreata, o comício, a bandeirada. Então o que é que o juiz eleitoral faz numa carreata? Ele apenas notifica o candidato, dizendo que aquilo não pode. Por conta disso tudo é que teve esse aumento assustador de casos de Covid no Macapá, exatamente por isso. Então a gente tem orientado, gente, vamos respeitar, principalmente o eleitor, ele não pode adoecer, se ele adoecer ele pode morrer, e nem votar ele vai poder. Porque é isso nesse tempo de fake news, já vou passar a palavra para o Haroldo, porque o Haroldo está quieto nesse bloco, mas agora você vai perguntar, Haroldo. Vou perguntar agora. Lembrar quem está em casa, naturalmente, que estamos ainda na pandemia, use máscara. Quando for a sessão eleitoral, se tudo der certo no dia 6, leve a própria caneta, a biometria vai estar desativada nessa eleição para garantir a sua saúde e obedeça às normas sanitárias. Está proibido qualquer tipo de campanha presencial. E você pode denunciar pelo seu celular no aplicativo Pardal. Denuncie se houver alguma irregularidade. E, doutor Marconi, só para defender a nossa categoria do jornalismo, dizer que atribuem a frase a George Orwell, mas não é dele, que jornalismo é publicar tudo aquilo que alguém não quer que seja dito, todo o resto é publicidade. Então, em tempos de fake news, nada melhor do que o eleitor confiar no jornalismo profissional para as informações verdadeiras. Haroldo, sua pergunta. Quero só aproveitar para duas coisas. Primeiro, para justificar o porquê estamos todos sem máscara, que a gente acabou de falar, sem máscara, estamos todos aqui, fomos testados, né, GG Correto. Positivo, está tudo bacana. Estamos no ambiente controlado. Estamos no ambiente controlado, então todo mundo está sem máscara por isso. Segundo, ainda na questão do eixo fake news, a gente sabe que tem eleitor que procura as redes sociais, procura os meios de comunicação para propor ao seu futuro eleitor aquilo que ele vai fazer, expor suas propostas. E a fake news ela é exatamente para destruir não só o trabalho dele, que ele acaba fazendo isso, mas destruindo o dos outros. Mas eu queria trazer o apagão para essa história aqui. Como é que o tribunal vai olhar essa questão, já que vamos ter um novo momento de propaganda eleitoral, como é que o tribunal vai olhar essa questão, por exemplo, do apagão, que com certeza será atribuído a alguém? Vai poder dizer isso, afirmar, porque é uma situação que vai se colocar para o eleitor. Fulano é o culpado 100% disso. De uma coisa é certa, Haroldo, estamos vivendo todos nós um momento de muita tristeza. Não é fácil ver o seu filho sem dormir, você abanando a noite toda, tendo que pegar no trabalho cedinho. Pelo menos a gente que já tem uma certa idade. O Luiz não, parece que é novão aí. Mas a gente sofre com tudo isso e o estresse toma conta, Haroldo. Aí a gente começa a atirar para todo lado. Porque se você vai nas redes sociais, ali é uma guerra. É uma guerra, as pessoas com ódio no coração. Compaixão pouco se vê. Solidariedade pouco se vê. Nessa hora, foi embora. O que a gente vê são pessoas com ódio no coração, encontrando alguém para culpar, tirando proveitos políticos. Isso é muito injusto. Eu acho que o eleitor, nesta hora, ele tem que tirar o ódio do coração, aprender com todo esse sofrimento, pensar que essas coisas ruins, elas sempre vêm para que outras melhores aconteçam, que os culpados sejam efetivamente punidos, processados, condenados, mas que na altura de um campeonato, de um jogo político, eu não acho justo de forma nenhuma se fazer uma campanha voltada só para
destruir candidaturas, crescer candidaturas. Eu acho que o candidato que está aí, ele tem que dizer quais as propostas que ele tem para 4 anos. O que ele vai fazer? Afinal de contas, Haroldo, essa questão do apagão, eu não estou entrando em caso concreto nem nada, mas é pela pouca leitura que eu fiz, é uma questão federal, é uma questão privada, que nos deixou de joelhos, certo? É que nos deixou de joelhos. Mas quem é, em termos de autoridades municipais, nós que estamos na disputa eleitoral, vamos atribuir a culpa a quem? Ao candidato A, B, C, D, E? Eu acho que o eleitor não vai cair nessa. O eleitor quer escolher com liberdade o seu candidato. Com liberdade o seu candidato. Então, nessa hora, certamente, se as notícias... Porque seria uma fake news você afirmar que o candidato tal foi o culpado pelo apagão. Todos, é fato público e notório que não foi. Então, isso aí é uma injustiça muito grande. E num período eleitoral, isso tumultua completamente o resultado. Vem os espertalhões de redes sociais implantar essa informação falsa. Infelizmente, às vezes o povo é influenciado por tudo isso e acaba despejando o seu voto na urna de forma equivocada. Isso é muito ruim para a democracia. Nesse momento de dor de todos nós estamos passando por um trauma. Na verdade, estamos com raiva, eu não sei de quem. Eu confesso que da classe política, doutor, porque eles nos representam. Certamente eles que nos representam, eles que deveriam fiscalizar tudo, porque da feita que tem políticos que representam o Estado, tem os políticos que representam os eleitores. Então, se você for olhar, Luiz, Haroldo e GB, você tira a culpa de quase todo mundo. Agora, é a hora de apontar dedo, é a hora de se juntar, é a hora de resolver o problema. A gente está sem energia. Talvez nós tenhamos poço em casa, mas muita gente é água da Caesa que às vezes não chega. Esse povo está sofrendo muito mais do que nós. E esse povo, ele não pode ser enganado. É para isso que eu acho que tem a imprensa de peso, aquela imprensa oficial, a imprensa que leva a boa notícia, para explicar tudo isso e tomar a Deus que os nossos políticos esqueçam as divergências políticas, se deem as mãos nesse momento que todo amapaense está sofrendo, pare de apontar o dedo na cara do outro, arregace as mangas e trabalhe para que as coisas aconteçam na prática, até mesmo doando um balde d'água para quem não tem em casa. Isso sim é exercer a cidadania, é pensar no conforto de um povo que está aí há 17, 18 dias sofrendo por falta de energia e, de consequência, por falta, muito deles, emprego, muito deles perderam as suas mercadorias, as pouquinhas coisas que tinham na geladeira. Então, é esse o trauma que estamos vivendo. Esse é o trauma. Então, Haroldo, respondendo sua pergunta, eu acho que vai existir sim os que vão se aproveitar do caos, os que preferem que o caos continue. Eu não quero acreditar nisso, mas parece que a coisa é bem assim mesmo. Basta acessar as redes sociais para você ver. Então, mas a Justiça Eleitoral vai ficar atenta para que os ofendidos sejam reparados e o jogo democrático siga de forma legítima, justa e que ganhe aquele que tem as melhores propostas. Agora, no dia 12, nós tivemos paradas as propagandas eleitorais, aguardando o 15, o dia 15 e tal, e que não aconteceu. O candidato, ele pode tá fazendo campanha enquanto se decide o que é, como vai ser, ele está liberado para fazer campanha? Está liberado isso? Se pode, é até estranho, né? Porque nunca tinha acontecido isso. A gente, dia 12, parou tudo. Aí vem, não vai ter. Como ficou o candidato?
Inclusive no domingo da eleição, que não pode de forma nenhuma fazer campanha. Aqui em Macapá, poderia? Fica aquela lacuna, que só os tribunais lá na frente irão decidir. Certamente um ou outro candidato vai entrar na justiça. Candidato A fez campanha no domingo, dia 15. É crime, inclusive. Como é que os tribunais vão julgar isso aí? Como é que... Diga essa semana também. O cara essa semana, que não como está é que vai definido. julgar? Começou a propaganda? Eles estão fazendo. A propaganda de panfletagem está na rua. As bandeiras estão na rua. A gente está indo. Ontem mesmo a gente fez 26 abordagens. Está ocorrendo a propaganda, inclusive na internet, nas redes sociais. Os eleitores estão ali numa briga eterna. Estão passivos à punição, nesse caso? Estão passivos à punição? Aí é que o tribunal vai ter que decidir. Que a gente só sabe o que ocorreu numa eleição daqui a 4 anos. Que vão decidir, que chega no TSE, virou jurisprudência. Aquilo que ocorreu em 2020, olha, não pode, viu? No dia 15, no dia da eleição, se for adiado, não pode fazer propaganda, realmente configura crime. Só vamos saber daqui a 4 anos. Agora, irão ocorrer processos? Sim, estão ocorrendo. Muita gente está representando, não tem calendário, não pode fazer propaganda. Está adesivando, não pode. Aquele carro está com propaganda com o número do candidato, está pedindo voto. A gente está em pré-campanha? Não. Eu acredito que a gente está em campanha, só que a gente tem apenas que definir as datas para organizarmos o calendário eleitoral. É isso que os candidatos estão querendo, né? O senhor acredita que está prego batido, ponta virada para o dia 6, dia 20? O senhor acha que... Eu acho. Fixará nessa data? Eu acho que já está. Não é possível que ocorra mais um outro apagão. Eu acredito que isso vai resolver. A promessa é que até dia 26 é a data limite. Dia 26. A eleição só seria dia 6. É o tempo que a gente se reorganiza, se reestrutura. As pessoas passem desse sufoco todo que estão sofrendo, respirem um pouco melhor, para dar tempo até de pensarem melhor. Porque no conflito, na depressão, na angústia, é difícil você pensar. Você fazer um juízo de valor. O juiz não pode decidir com raiva. Se você, o GB e o Haroldo estão na minha frente, eu estou com raiva do GB, sou um juiz suspeito. Eu vou julgar contra o GB. Muito embora não gostando do Haroldo. É assim que funciona, inclusive no judiciário. Se o juiz está apaixonado pela causa, com raiva de uma das partes, ou amigo demais de uma das partes, ele não deve julgar. Porque ele vai favorecer ou vai prejudicar. Ele não vai fazer um juízo de valor correto, com justiça. Ele vai fazer um juízo equivocado que vai prejudicar as pessoas. Cabe ao próprio juiz pedir a suspensão do processo, né? Cabe. Se julgar suspeito. Ele faz isso. Eu já fiz isso várias vezes. Por várias anos. Agora mesmo a gente estava conversando lá fora, eu contei aqui um fato que era uma parte era amiga íntima minha e eu simplesmente, na hora da audiência, olha, eu não posso continuar, porque o fulano de tal dos Anzóis é meu amigo íntimo, frequenta a minha casa, eu vou nos aniversários dos filhos dele, eles vêm nos meus. Aí juiz tem vida também, né? Juiz tem vida, a gente participa. Eu vou fazer mais um intervalo comercial, nós voltamos já para o terceiro bloco. E só para você de casa entender, este programa não é ao vivo, esse programa foi gravado na última sexta-feira. Mas há expectativa que hoje, sábado, a energia já esteja plenamente restabelecida. E fique tranquilo que se isso realmente acontecer, você vai saber nos plantões de jornalismo da TV Equinócio e ao longo da nossa programação. E antes de ir para o intervalo, uma curiosidade. Muitos estão falando que o apagão do Amapá já é o maior apagão do Brasil. Ainda não é, porque domingo sim passará a ser. Sabe quando foi o maior apagão da história do Brasil? 1883, em Campos, no Rio de Janeiro. Primeira cidade a receber energia elétrica no Brasil. Lá ficou 19 dias sem energia, porque a lâmpada queimou e eles não sabiam como trocar. O Agenda Amapá volta já. Amanhã, 1h da tarde. Vai nos ajudar a começar uma guerra. Contra quem?
todo mundo. Filme inédito. Eles mataram sua família. Agora você os caça. Você quer ser um sicário? No Cine Maior. Atenção! Se você tem débito com parcelas em atraso na Domestilar, é hora de regularizar. Renegociamos os seus débitos vencidos até junho de 2020, com até 95% de desconto nos juros para pagamento à vista. E mais, desconto e parcelamento em até 12 vezes nos cartões. E ainda, planos com super descontos para débitos no crediário Domestilar. Recupere seu crédito para as compras de Black Friday, Natal e fim de ano. Não perca esta oportunidade. Domestilar, valorizando o seu crédito. Um lugar para você chamar de seu, porque nasceu por você. Aqui você encontra uma variedade de produtos com os melhores preços e ainda pode parcelar tudo em até 6 vezes sem juros nos cartões. Já tem padaria! No Maracá Expresso tem seu pão quentinho todo dia. E na Quinta, os preços do hortifruti são ainda melhores. Maracá, nunca foi tão fácil de comprar. Economiza, Amapá! Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Uma boa notícia. Eu estou grávida de 2 meses. Acompanhada de muitas preocupações. Diabéticas têm bebês saudáveis o tempo todo. Não com uma doença renal crônica. Eu preciso ter um filho, mãe. Queen Latifah vai mostrar que o amor de mãe é mais forte que o medo. A minha mãe vai me dar um rim. A família inteira foi testada. Eu fiquei feliz de ser a compatível. Hoje, 3 da tarde. Você nunca quer ser o malvado. E você está sempre esperando o pior acontecer. Mas pode acontecer. Flores de Aço. O que não nos mata, nos fortalece. Tá, me dá esse. Na Record TV. De volta com o último bloco do Agenda Amapá desse sábado. O papo tá bom, teríamos assunto aqui para falar durante 2, 3 horas, mas o tempo é curto. Doutor, no bloco anterior o senhor disse que cada eleição se aprende com a eleição anterior, as chamadas jurisprudências. Podemos dizer que na próxima eleição pode ter lá uma cláusula de que em caso de apagão há um adiamento de eleição? É provável, porque a gente viveu esse tempo, fizemos justiça com esse tempo, e dessa justiça vira uma decisão, que é um modelo de decisão que se virá para os demais. Aí o TSE já tem todo a resoluçãozinha pronta. Ó, apagão lá? Correu no Amapá. A gente já tem inclusive um calendário pronto. Tá aqui, vai ser dia 6 e dia 20. Mas já tem cláusulas, inclusive, que reza sobre a questão de... Adiamento? De adiamento. Adiamento, o próprio Código Eleitoral. Ele prevê casos de adiamento. Isso a justiça já não pode haver adiamento assim, toda a eleição do Brasil. Mas uma eleição, uma cidade ou outra, pode ocorrer adiamento. A nossa foi por conta da falta de segurança. Haroldo, pode abrir esse bloco com a sua pergunta, por favor? Na verdade, eu gostaria de perguntar ao Dr. Marconi. A gente sabe que a pandemia ela tem tirado ainda mais a possibilidade de uma fiscalização ser mais intensa, exatamente pelos próprios riscos, porque a eleição sim, mas a vida das pessoas é mais importante, né? E a gente viu aí a questão do crescimento dos casos da Covid, a questão do apagão, porém o trabalho do TRE de fiscalização precisa continuar sendo feito. Como é que vocês vão agir nestes dias agora, principalmente depois desta mudança de data e sabendo que é reta final, ou é ou não é, para muitos candidatos?
Como é que vai ser esse trabalho de intensificação dessa fiscalização? Muito difícil, Haroldo. Logo no começo, a gente fez, o presidente do TRE fez até uma reunião com todos os partidos, coligações, sugerindo um acordo para que não houvesse as grandes aglomerações por conta do Covid. Foi aceito por todos eles de que evitariam esse contato próximo. Mas o que é que a gente vê, a gente que está na rua com a nossa equipe? E eu tenho comorbidade, pressão alta, tal. Estou lá. E as pessoas juntas, Haroldo, sem máscara. Como se não estivéssemos em pandemia. Nas escolas em Santana, pelo menos em Santana, não vi ninguém sem máscara. Ninguém. Tinha só um velhinho lá com ela no queixo, no meio da fila, meu senhor, cuidado. Olha, o senhor já tem uma certa idade, é perigoso, o senhor pegando... Ah, eu já peguei, olha. Mas é recomendável que o senhor coloque, para de repente o senhor está com vírus ainda, vai passar para o outro. Aí ele obedeceu o pedido e colocou de novo. Mas é um risco, Haroldo. Eu até pediria que as pessoas lembrassem que o direito ao voto não é mais sagrado do que o direito à vida. Com certeza. A gente tem que ter cuidado com a nossa saúde. A nossa vida é tudo. É exatamente aí que eu queria entrar, já tomando um pouco aqui do tempo maior. Nós sabemos do perigo da pandemia, nós sabemos aonde ela pode nos levar. Onde ela pode nos levar, que na maioria das vezes, se não tivermos cuidado, não tiver saúde, não tiver assistência à saúde, é a morte. Esta eleição, do fundo do coração do juiz eleitoral, mas da pessoa, o cidadão Marconi Pimenta, ela não poderia ter sido adiada, levada para uma outra data, ter se respeitado a vida? Essa discussão, no Brasil todo já houve, né? O TSE fez inúmeras audiências públicas, o presidente Barroso extremamente preocupado com a vida das pessoas, ouviu especialistas, tem parecer técnico das autoridades sanitárias. Então, com todas as medidas que a gente está fazendo, Haroldo, eu quero que você veja no local de votação como é que é, o controle. Até os mesários, eles são separados, bem longe um do outro, todos com máscara, álcool em gel no início e no fim. O rapazinho que fica o mesário que fica organizando a fila, ele organiza o distanciamento na fila. Quem entra, a temperatura é medida, álcool em gel para entrar, álcool em gel para sair. A distância do mesário para o eleitor, ele mostrando o documento, é segura. Então, todas essas medidas técnicas foram tomadas. O grande risco que eu vejo mesmo é nas comemorações, é nas reuniões que os políticos fazem, vão para as casas, para os clubes, aí as pessoas que já tiveram, as mais jovens, tiram as máscaras. Já tenho mais Covid, já peguei e tal. Aí lá infecta o outro que leva para casa, o pai é idoso, o pai morre. Então, é mais da consciência de cada um. O trabalho que a Justiça Eleitoral está fazendo, é tanto que as pessoas até se revoltaram, poxa, não tem energia em casa e o TRE vai fazer as eleições, é porque é um direito seu. Esse é um direito sagrado seu, meu amigo. Se as coisas estão assim, você tem um poder de mudar, e você só muda com o seu voto. Tantos anos que o brasileiro quis votar e não pôde. Pois é. Aí, o que é que a gente fez? Toda essa segurança está sendo feita, a gente pôde ver em Santana, vamos aprimorar mais em Macapá, porque em Santana a gente observou o seguinte: as pessoas votavam e ficavam dentro da escola. Aí começou a aglomerar, e teve escola em Santana que acolheu uma outra escola, e essa escola já era pequena, aí aglomerou. Aí a gente teve que fazer esse trabalho ruim, de mandar as pessoas que já voltaram sair, muitas não querendo sair, é aquela compra. Mas quando viram muita polícia, quem é que não sai? Vamos fazer a campanha então, aperte o confirme e pega o beco, né? Vai para casa. Isso é importante, Luiz. É importante, eu agradeceria muito, porque os curiosos, ou não, porque a gente pegou alguns fazendo boca de urna lá dentro, ou a gente não ficou com a certeza absoluta que ele estava fazendo boca de urna, tanto que não foi preso. Suspeito.
Mas no suspeito, o que é que você está fazendo aqui? Ah, eu estou esperando minha mãe. À tarde voltamos, o elemento estava lá. Mãe difícil para chegar. Ou mãe difícil para chegar. E morava pertinho. Então, a gente vai ter que, aqui em Macapá, fazer um trabalho muito melhor do que a gente fez no interior do estado. Doutor, no interior do estado a gente sabe que a eleição é mais tranquila em termos, porque também cidades com população menor há uma paixão ainda maior. Queria insistir na questão do adiamento aqui na capital e voltar a batermos uma tecla que falamos no primeiro bloco do programa. Santana é logo ali, só um igarapé nos separa. Mas tivemos energia em Macapá durante todo o dia, assim como nós tivemos em todo o estado. Ainda fica na cabeça da população de por quê? Se tinha energia, por que não fizemos em Macapá? Mesmo se não tivesse, Luiz, teríamos a bateria. Chegaram mais de 1000 baterias para nós. Era possível fazermos a eleição sem a energia. O que levou ao adiamento foi a falta de segurança mesmo. Foi o único quesito? Foi o único quesito. Um único quesito. É tanto que sexta-feira eu já tinha feito a reunião de envio da nossa equipe para o Bailique. São cerca de 400 pessoas, entre policiais, bombeiros. Todo o barco já estava para sair. Antes de sair, horas antes de sair, veio a ordem do tribunal para adiar. Estava tudo certo. Porque as urnas, além da bateria interna, elas tinham ainda uma bateria externa que o TSE mandou. Então, com apagão, sem apagão, faríamos as eleições. Só que as pessoas estavam revoltadas, aquela história. Não tem energia em casa, eu estou aqui sem tomar banho, passei a noite em claro. A eleição tem aquela coisa que colocaram na cabeça do eleitor. Como é que pode? Respeitem-nos. Quer dizer, o respeito que a gente está dando para o eleitor é que ele exerça o seu direito do voto com segurança. Mas o voto é obrigatório, doutor. A gente pode dizer que é um respeito? É obrigatório, mas qual é a multa? De quanto? É valor irrisório. Irrisório. Infelizmente ainda é obrigatório. Não deveria ser, mas ainda é. Mas o eleitor, ele tem comparecido. A abstenção, a gente pensava que era de 40%, 50%, foi em torno de 20%. Santana, 20,8%. À tarde, 2 da tarde, Santana, a abstenção estava 47%, 2 da tarde. De 2 para 5, aí o povo vai no finalzinho para pegar fila mesmo, né? Eles não... Tinha momentos lá que não tinha ninguém na fila. É para esperar o açaí dar uma baixada, doutor. É verdade. Agora, então foi esse o motivo mesmo, a falta de segurança, informações sigilosas que obtivemos dos órgãos de segurança, sérias, de tumultuarem mesmo o processo, e que ia colocar em risco todo o trabalho, toda a eleição. E as pessoas também. Agora, o TRE não parou, né? O TRE tem abastecimento de energia própria. Mas nós estamos tendo um problema muito grave ainda, que é a questão da comunicação via operadoras de celular, internet. Está tendo um problema sério. O TRE também está... Mesma coisa. Está firme, está tendo esse problema, está atrapalhando isso? O próprio Poder Judiciário do Amapá, o TJAP, ele publicou esses dias uma nova resolução, porque a gente não estava fazendo mais audiências semipresenciais, a parte ia para lá, não conseguia... aí passamos pela Covid, tudo por videoconferência. Não estamos conseguindo linkar, não estamos. O advogado entra na sala de fora, de São Paulo, a gente vê ele lá, às vezes o nosso som não chega, cai toda hora, um prejuízozinho. Audiências redesignadas, e para serem redesignadas agora só no ano que vem. É um prejuízo para quem quer o seu direito. Agora, eu queria agradecer imensamente a sua presença, mas o nosso tempo chegou ao fim, lamentavelmente. Mas já que estamos falando de eleições, como se fosse num debate, eu gostaria de lhe dar 30 segundos para o senhor falar com o eleitor, para o senhor falar com quem está em casa, porque dia 6 vamos às urnas, doutor. É aqui? Câmera que o senhor quiser. Bom, eu pediria ao eleitor que exercesse o seu direito de voto com liberdade, toda a segurança vai ser dada para ele, e faça um julgamento sério. É a vida do senhor e da senhora e da sua família que está em jogo. Faça um julgamento coerente, com justiça. Exerça o seu direito de voto. Não porque é obrigatório o voto, mas porque é um poder que você tem nas mãos. Faça a diferença. Apesar de todo o sofrimento que estamos passando, com o apagão, com a Covid, apesar de todos os nossos entes queridos e amigos que já perdemos nessa pandemia, a gente não pode parar. A vida da gente tem que continuar. Continue. E continue bem, com o direito que o senhor tem de mudar as coisas, que é o direito do seu voto.
Boa eleição. GB, a gente se vê segunda-feira de manhã. É só agradecer aqui a presença do Dr. Marcondes Pimenta e mais uma vez o Agenda Amapá está aí levando informação para você. E é muito importante isso de você ficar antenado e ficar ligado no que está acontecendo para você exercer seu direito, como disse o Dr. Marcondes, livre, a festa democrática. Né? Haroldo, amanhã a gente se encontra no Saúde e Vida. Sem dúvida, nos encontramos no Saúde e Vida, você em casa, a gente aqui. E agradecer a presença do Dr. Marcondes, extremamente importante esse esclarecimento dos meus colegas aqui, Luiz Eduardo e do GB. Mas eu queria reforçar também o que ele falou. Não esqueça que essa é uma oportunidade única de mudar muitas coisas. O sofrimento é presente, é atual, é no momento. E agora é a hora de você fazer a coisa correta. O voto, ele falou muito bem, é a única arma de mudar as coisas que não estão dando certo. Aquilo que você sabe que está acontecendo e que acontece durante 4 anos. Então, exerça a sua cidadania, vote, porque lá na frente o choro vai ser pequeno, com certeza, para mudar aquilo que você errou aqui nesta oportunidade única. Um bom voto, uma boa eleição. E para você de casa, um bom fim de semana. O Agenda Amapá volta no próximo sábado. Você fica agora com o Equipe em Casa e na sequência tem o Cine Aventura. Excelente final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.